E vamos aqui para frente, vamos continuando. Nós estávamos falando sobre idolatria e vamos ter uns minutos para prosseguir, né, compartilhando sobre a questão da idolatria. Este programa começou essa abordagem com um programa que o título é Idólatra Eu? Né? Será que temos idolatria nas nossas vidas? Será que nós temos alguma operação de idolatria em nossas vidas? Eu falei sobre a questão de idolatrar o nosso semelhante, como nós podemos fazer isso, né? Desculpem. E cada vez que nós permitimos que um ídolo qualquer se levante em nosso coração, nós deixamos de pertencer total e exclusivamente ao Senhor. Nós deixamos de ver nele a nossa definitiva fonte de prazer e de todo recurso. Cada tentativa que a gente faz de buscar a nossa felicidade ou a nossa realização fora de Jesus é um ato de idolatria. E assim nós acabamos nos colocando debaixo de maldição e fora da bênção de Deus. É muito sério, gente. Presta atenção nisso, não é? Cada vez que nós pensamos que a nossa felicidade pode ser encontrada em qualquer outro lugar que não na nossa intimidade com Jesus, acaba sendo um ato de idolatria. Você está colocando a sua esperança, não é? A sua fé, a sua confiança em outra coisa. E isso vai te deixar debaixo de maldição. Falamos sobre obstinação, né? A obstinação é uma teimosia que não tem jeito, né? No livro de Isaías vai dizer assim, Isaías 48, porque eu sabia que eras obstinado e que a tua cerviz é um tendão de ferro. Cerviz é aqui, ó, no pescoço, né? A pessoa não abaixa a crista de jeito nenhum. Tendão de ferro e tem testa de bronze. Por isso, eu anunciei desde aquele tempo e te dei a conhecer antes que acontecesse, para que você não dissesse: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e fundição as ordenaram. E o Senhor diz: a minha glória não a dou ao outrem. Ele estava falando com o povo de Israel, né, como ele anunciou de antemão as coisas que ele ia fazer para que o povo de Israel não desse a glória para os seus ídolos. A idolatria né, quando nós colocamos a nossa esperança em qualquer coisa que não no Senhor, né, isso vai gerar um processo de idolatria que vai te levar à obstinação. A cerviz dura fala dessa não submissão, é uma teimosia em se manter no erro, é uma birra. A pessoa não se curva, ela não baixa a cabeça, ela não cede. E essa testa, né, testa de bronze, significa também uma resistência mental contra as instruções do Espírito de Deus, né? No sentido de não aceitar mudanças de pensamento. Você fala com a pessoa que ela está errada, ela não aceita. Você fala que ela está indo no rumo errado, ela não recebe a tua palavra, né? É uma insistência, tá bom? Essa obstinação é uma insistência em negar a autoria absoluta de Deus com relação a fatos e circunstâncias. E atribuir a bênção também que vem de Deus a outras fontes. O caso do rei Saul, nós falamos no livro de 1 Samuel, muito famoso esse versículo, 15, 23, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Vamos falar sobre o que é isso, o que são esses ídolos do lar hoje para nós. Se rebelar já é uma coisa terrível, permanecer teimosamente na rebeldia é se tornar obstinado, negando a Deus como Senhor e negando a autoridade dele sobre a sua vida. O ídolo, então, vai ocupar o trono. O ídolo pode ser até mesmo um problema que você tem na sua vida, uma situação não resolvida na tua vida
e que ela se torna, né, o foco dos seus pensamentos, o foco das suas orações, dos seus pensamentos, e você não aceita aquilo, você insiste, briga com Deus, mas não no sentido, não de uma forma saudável, né? Você se rebela, você reclama, você não aceita, você murmura, né? Aquilo também se tornou um ídolo na sua vida, não é? Bom, ocupou o trono. No caso de Saul, ele idolatrou a própria posição dele de rei de Israel e sacrificou tudo, até mesmo a sua obediência a Deus, para permanecer como rei. Ele só queria isso, né? Saul negou o senhorio de Jeová sobre a vida dele, né? Bom, deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui a continuação deste assunto. Do trauma eu não vou suportar. Preciso de paz, consolo, cura, alívio. Só Deus pode me salvar. Nem que seja me arrastando ao encontro dele eu vou. Eu rejeito esse fardo. Eu não posso mais. Bom, vamos continuando, né? Estava falando de Saul, como ele negou o senhorio de Jeová sobre a vida dele, e por isso a autoridade delegada por Deus para ele, sobre a vida dele, aquela autoridade que havia sido delegada foi removida e seu ídolo foi destruído. Deus colocou um fim ao reinado de Saul. A feitiçaria, né? Nós vimos a idolatria aqui. E a feitiçaria? A feitiçaria é uma tentativa de você controlar a Deus e controlar as pessoas conforme a sua vontade. Quando isso não é possível, você não está conseguindo, né, fazer com que as pessoas, com que Deus faça aquilo que você quer, que as pessoas façam a sua vontade, você acaba substituindo Deus por um ídolo. A feitiçaria faz com que você substitua Deus por um ídolo, com o qual, né, você vai poder lidar debaixo do seu controle. Já que Deus não faz a sua vontade, você cria um ídolo e aquele ídolo que não é o verdadeiro Deus, né, você vai fazer com que ele faça a sua vontade. Só que o que você pensa estar controlando termina sendo controlado, né? Você acha que você está controlando a situação daquela maneira que você achou, né? Com aquele ídolo que você criou. Mas, na verdade, aquele ídolo acaba sendo o quê? Um demônio que está no controle da tua vida. Espíritos de controle estão te usando. Porque espíritos enganadores, eles entram em ação para controlar e usar a pessoa controladora. Uma pessoa controladora, né? Ela está numa operação de feitiçaria. Ela está sendo usada por espíritos de engano, espíritos das trevas, para fazer com que os outros façam aquilo que ela deseja. E até mesmo tentando fazer com que Deus faça. Se Deus não está fazendo, ela cria um outro Deus para colocar no lugar. Tá bom? Só mais um pouquinho, temos apenas 5 minutinhos, vamos começar a falar sobre sexolatria, a idolatria do sexo. Romanos capítulo 1, versículo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm, ou seja, que impedem a verdade pela injustiça. Esse texto de Romanos, ele vai seguir explicando que a ira de Deus foi acesa pela idolatria do homem que não deu a devida glória a Deus. E, em consequência, eles foram entregues pelo próprio Deus ao domínio de seus próprios pecados, especialmente aqui neste texto de impureza sexual. Nós fabricamos deuses à semelhança do homem. Deuses que nós vamos poder controlar conforme a nossa vontade e a nossa necessidade. A tentativa mais comum de substituir a verdade pela mentira é trocar o amor verdadeiro de Deus pelo sexo.
Nós temos o exemplo bíblico da mulher samaritana. Ela já estava no seu 5º marido, na tentativa de extravasar a sua adoração. Ela estava confusa, né? Já estava no 6º homem, 5 ela tinha e nenhum, né? Já tinha 5 maridos, e o homem que ela estava agora, que já era o 6º, nem era marido dela. Por que o instinto de adorar da mulher samaritana, que ela, a primeira coisa que ela perguntou para Jesus, onde é que eu devo adorar, né? Quando o Senhor revelou o pecado dela, que ela já estava com, né, o 6º homem e tal, ela falou, mas onde é que eu devo adorar, né? Ela estava buscando extravasar a adoração dela através de muitos parceiros. Por que o instinto de adorar levou o povo a fabricar o bezerro de ouro no deserto, num culto que acabou o quê? Aquele culto terminou em orgia sexual. Por quê? Porque a existência das prostitutas cultuais nos templos, tantas práticas libertinas na adoração aos ídolos pagãos, porque o sexo, né, associado ao culto do bezerro, associado a essas prostitutas nos templos pagãos. No capítulo 16 de Ezequiel, o Senhor fala do povo de Israel como se eles fossem uma mulher. E vai falar assim no verso 17. Fizestes estátuas de homens e te prostituíste com elas. E o verso 24. O Senhor chama os altares de adoração aos ídolos de prostíbulos, locais de prostituição sexual. A idolatria através do sexo é muito grave, tá bom? No Antigo Testamento, e nós vamos ver, eu estava ali, né, no Nepal, e tinha um avivamento grande acontecendo onde eu estava, o Senhor estava derramando muito poder, tinha uma mulher do lado de fora, ela foi chegando até entrar, uma idólatra, não é? E eu tive que ministrar aquela mulher, e ela me contava, né, que tinha ali uma tenda próxima que governava todo aquele território, ela adorava os deuses. Era assim, era um órgão sexual feminino gigante, um órgão sexual masculino gigante, não é? E eles bebiam a água que passava por aqueles órgãos sexuais gigantes, que estava aquela escultura ali, se esfregavam naquilo como, né, tendo sexo com aqueles símbolos, né, símbolos dos deuses ali que eles adoravam. Uma coisa assim terrível, nojenta. Aquela mulher, o marido dela, saiu do Nepal, como tantos outros, tinha ido trabalhar, né, lá no mundo árabe, num lugar né, eu esqueci o nome da cidade, agora acabou no meu tempo, não vai dar para eu lembrar, depois eu lembro. Eles ganhando dinheiro lá, e as mulheres ficam sozinhas no Nepal e se entregam à adoração desses deuses em rituais de prostituição dessa maneira. Então nós vamos ver o sexo intimamente ligado à idolatria. E se Deus permitir, terça-feira, se não entrarem outros assuntos na frente, nós continuamos com este assunto da idolatria. Tá bom? Amém? Fiquem na bênção do Senhor. Estamos indo, ok? Bye, bye.